pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou contar meu relato de parto. Mais um vídeo que foge um pouco dos assuntos que eu costumo abordar, mas eu quero deixar isso registrado, essa experiência maravilhosa que eu tive no hospital público aqui na Austrália. Bom, pra quem não me conhece, eu sou Alice, moro há quase 8 anos na Austrália, mais especificamente em Albury, no interior do estado de New South Wales. E eu contei em outros vídeos toda a minha saga pra engravidar, demorei muito tempo, então foi muito desejado esse filho, contei o pré-natal também. E por ser uma coisa que eu queria muito, eu me preparei muito pro parto. A gente fez um curso e eu tava me preparando pra ter um parto normal, assim, totalmente natural, sem anestesia, sem nada. É claro que eu tava aberta ali na hora, né, porque é uma coisa a gente falar que não quer anestesia na hora da dor, ali muda de ideia, mas enfim, esse era o meu plano. E, obviamente, nem tudo sai como planejado, vocês vão ver, mas o que não significa ter uma experiência ruim. Então, eu me preparei tudo, fiz os exercícios e tudo mais, só que quando chegou ali por volta de umas 36 semanas de gravidez, o bebê estava na posição invertida. Mais especificamente, ele estava numa posição que chama Frank Bridge Position. Eu vou botar a imagem aqui para vocês entenderem, até meio engraçada, porque a cabeça do neném tava aqui em cima e as perninhas dele tava, tipo, pra cima também. Então, naquela posição eu fui na consulta com a obstetra e ela deu duas opções. Ela falou, olha, primeiramente, não tem como fazer parto normal com essa posição aqui em Albury-Wodonga, né, que é a região que eu moro. Então, porque assim, existem até médicos especialistas ao redor do mundo que conseguem fazer um parto normal nessas condições, mas a equipe médica daqui, o aparato médico, enfim, não teria como fazer, né? Lembrando que eu tô no interior da Austrália, só tem um hospital aqui na região, então ela já eliminou essa possibilidade, falou, a não ser que você vai pra Melbourne ter o parto. Obviamente, eu não vou, tipo, ir pra outra cidade pra ter o neném, né? Dentro desse cenário, então, eu teria duas opções. Ou eu já marco a cesárea letiva, né? Cesárea letiva é quando é data marcada, então eu já teria essa possibilidade. E aqui, gente, quando na minha preparação pro parto, eles só fazem cesárea, assim, de último caso. Então, pra já falar que a minha letiva que já pode marcar, é porque era muito específico mesmo. Então ela falou, já pode marcar sua cesárea, ou então você tenta fazer, a gente pode tentar fazer a manobra de virar o bebê. O que você quer? Então jogou pra mim essa opção. Como eu queria o parto normal, eu falei, não, vamos tentar virar esse bebê. Daí marcou consulta com outra obstetra, enfim, fez os exames e eu fui no hospital fazer esse procedimento de tentar virar e foi bem dolorido, não deu certo. Então foi até uma médica super experiente lá na hora, tentou virar, não deu certo. Então eles falaram, olha, é isso, vai ter que ser cesárea, não tem outra opção. Então marcou minha data da cesárea naquele dia mesmo no hospital, que eu tentei virar o bebê. E foi bom porque não foi aquela coisa de emergência, tipo, ai meu Deus, tem que fazer cesárea e explicar os procedimentos, tudo. Então não, eles já explicaram todo o procedimento pra mim, como ia ser, me fizeram assinar os papéis, veio até um anestesista que veio explicar como seria a anestesia, se eu tinha alguma dúvida. Então eles falaram, é bom deixar a papelada tudo organizado, todas as suas dúvidas respondidas, porque o dia do parto você só chega aqui e pronto, fica mais fácil. Eu acho que foi tão importante ter essa fase anterior e não chegar lá no dia e descobrir que eu sei, porque daí psicologicamente eu já tava preparada, né? De, vai ser cesárea de qualquer jeito, então tudo bem. E daí eles falaram, vai estar marcado pro dia 8 de maio, que é um pouquinho antes de eu completar as 40 semanas. Mas aí eu questionei, porque eu não gosto muito dessa ideia de você marcar um horário pro bebê nascer, né? Eu gosto da ideia de que o bebê escolhe a hora que vai nascer, tipo, você entra em trabalho de parto e daí então faz o parto, né? Mas falaram que seria um pouco arriscado deixar ali pra, né, enfim, as 40 semanas. E tem toda a questão do hospital, que precisam se organizar, ter uma equipe de profissionais ali pra fazer a cesárea e tudo mais. Enfim, aí falaram, tá marcado pro dia 8 de maio, que vai ser o dia do seu parto, a não ser que você entre em trabalho de parto antes dessa data. E foi o que aconteceu. Então, no dia 29 de abril, umas 2 semanas antes da data marcada para o parto, eu trabalhei o dia inteiro e iria ser minha última semana de trabalho, né? Era uma terça-feira, eu ia trabalhar até sexta e depois já ia entrar de licença. Mas aí na terça-feira eu trabalhei, à tarde até fui numa consulta com a midwife, tava tudo ok na consulta.
Cheguei em casa, não sei o que, terminei de trabalhar. E aí fui tomar banho umas 6 da tarde. Quando eu saí do banho, minha bolsa estourou. E assim, não tem dúvida que a bolsa estourando, porque é uma água que sai, assim, que não parava de sair água. Botei um absorvente encharcou, troquei. E foi molhando, sabe, o chão. E daí eu já tive, quer dizer, antes disso, parêntese, antes disso saiu uma substância meio mucosa. E daí eu pensei que poderia ser o tampão mucoso, talvez era. É esse o nome? Tampão? Eu acho que é. Enfim, gente, não sou especialista, tô contando como paciente. Tem essa coisa mucosa, eu falei, ué, tá estranho isso. E logo em seguida a bolsa estourou, saiu a água. E a orientação que eles dão, né, no pré-natal é, assim que tiver qualquer sinal de trabalho de parto, liga pro hospital que a gente vai orientar o que você vai fazer. Se você continua em casa, já vem pro hospital e tudo mais. Então, eu expliquei o que aconteceu e eles falaram o que eu imaginava, venha imediatamente pro hospital. Porque que acontece? Num parto normal, a gente esperaria evoluir, né, esperaria ter as contrações e tal, ficar um tempo em casa para só depois da entrada no hospital. Mas como meu caso não precisaria esperar todas essas etapas, já sabe que ia ser cesárea, minha ficha já estava registrada lá no hospital, eles falaram, vem imediatamente. E aí foi uma situação meio desesperadora, porque a gente não tava esperando que ia nascer naquele dia, né? O meu marido tava até no computador, eu falei, tá saindo uma água e tal, ele, eita, não sei o que, e agora? Eu falei, você não tá entendendo, o bebê vai nascer. Aí assim, nós dois entramos em estado de choque, assim. Peguei as malas da maternidade, que já tava pronto, botei no carro e fomos. Eu vou até deixar um vídeo desse momento. Hoje é dia 29 de abril, às 7h50 da noite. Eu acho que minha bolsa estourou, porque começou a sair muita água. Aí eu liguei lá no hospital, eles falaram pra eu ir lá. E estamos chegando, vamos ver se é isso mesmo que aconteceu. Se o bebê vai nascer, tô nervosa. Já estamos aqui em Wodonga. E tava marcada a cesárea, né, pra semana que vem, mas eu acho que vai ser hoje. Chegamos lá no hospital, aí eles tinham que fazer um exame pra saber se de fato minha bolsa estourou. Chegou lá uma midwife, fez um exame lá, tipo, tirou uma amostra lá de dentro de mim e tal, e ela falou, não, o exame diz que a sua bolsa não estourou. Aí eu falei, estranho, né? Aí depois chegou a médica obstetra mesmo. Aí ela veio conversar comigo, ela, olha, me conta o que aconteceu. Aí eu contei, começou a sair água e não parava, não sei o que. Aí ela, olha, o exame deu negativo, mas a sua história é muito boa. Parece que estourou mesmo a bolsa, então a gente vai fazer um outro teste. Aí eles voltaram com, eu acho que eu tenho um vídeo disso também, vou botar pra vocês, um grampão, um negócio de ferro, e eu enfiar aquele negócio lá dentro. Quando enfiou, começou a sair mais água. Ela falou, não tem dúvida, a sua bolsa de fato estourou. Teste da bolsa estourada negativo, mas vamos fazer outro teste, porque saiu muita água. Vou enfiar aquele negócio ali na minha vagina e fazer uma ultrassom. Vamos ver, né? Mas o batimento do bebê tá ok. E aí eles me perguntaram, você quer fazer o seu parto agora ou esperar evoluir um pouco mais o trabalho de parto e tipo, voltar depois, né? E na hora a gente fica meio em estado de choque, eu falei, não sei, o que é advised, como é que fala? O que vocês indicam, né? Saiu da sala, 5 minutos depois ela voltou, seu bebê vai nascer hoje. Qual é a notícia? Dá a letra. Vai nascer hoje. Vixe. Preparar pra cesárea. Ui. Ui. O bebê tá ali, ó. Resultado lá. 150 batimentos. Confirmou-se que a bolsa estourou e é muito arriscado esperar. Até amanhã de manhã. A equipe já tá toda aqui. E o anestesista tá vindo, tudo. Ai,
Uhul. E aí, gente, eu comecei a chorar, assim. Eu e o Dante ficou... Nossa, meu Deus, vai nascer hoje. Tipo, até algumas horas atrás eu tava normalmente trabalhando. Já me perguntaram qual a última hora que eu tinha bebido água, eu tinha comido. E assim, desde o momento que eu vi que minha bolsa estourou, eu parei de beber água e comer, porque eu já sabia que essa era a preparação pra cesárea. Foi por isso que, de novo, foi bom eu ter ido aquele dia e eles já terem me preparado. Ah, só um parêntese, né? Eu acho que eu expliquei no vídeo pré-natal, mas sempre é bom ressaltar. Eu fiz de tudo pra virar o neném. Eu fiz acupuntura, eu fiz exercício de fisioterapia pélvica, eu fiz esse ICV, que é essa manobra que vira. Nada deu certo, então realmente não tinha o que fazer. Pois bem, aí falaram, vamos preparar a sala da cesárea e tudo mais. Eu perguntei se podia filmar, eles não deixaram filmar. Aí me levaram na maca que eu já tava mesmo, foram me empurrando pra sala de cirurgia. Apesar de ser uma cesárea de emergência, porque cesárea de emergência é aquela que não tem data marcada, né, como tava marcado antes. Apesar de ser de emergência, não é urgente, então a gente pode fazer com calma, a equipe se organizar, não sei o que. Já tá todo mundo aqui, a equipe tava prestes a ir embora pra casa, eles falaram, fica aí que tem mais uma grávida aí pra nascer o neném. Aí me enviaram pra sala de cirurgia, né? E o Dan foi vindo atrás do nada, o Dan sumiu. Eu fiquei, gente, cadê meu marido? Cadê meu marido? Eles, não, calma, que a gente botou ele em outro lugar. Mandaram ele trocar de roupa, né? Botar aquela roupa cirúrgica. E me botaram na sala pra eu levar anestesia. Eles só deixaram meu marido entrar depois da anestesia. Eles não deixaram ele ver o procedimento. E aí eu entrei, aí veio lá a médica pra dar epidural, né, que é uma injeção nas costas, então, e gente, uma sala gelada, bem iluminada, assim, eles chamam de theater em inglês, inclusive achei curioso, né, é tipo teatro, é a sala de cirurgia. E tinha um médico lá bem mais velho, ele, de onde você é e tal. Aí ele viu meu sobrenome Alves, ele, Alves, Daniel Alves, do Brasil. Aí começou a falar que já foi ao Brasil, já foi pra Salvador, curtiu o carnaval de Salvador. É uma loucura, gente, tô no interior da Austrália. E isso eu levando a agulhada nas costas, né, eu acho que o médico também tentou me distrair e tal. Enfim, aí depois da agulhada eu sentei, eu não sei mais, aí botaram um pano, eu não sei do que mais aconteceu daqui pra lá, né, nem quero saber. E aí nisso que botaram o pano, entrou meu marido, ele até deu uma olhada assim, arregalou o olho. Aí eu falei, segura na minha mão, olha só pra mim, tipo, não olha a cirurgia que tá acontecendo, olha pra mim, foca aqui. E aí ele segurou na minha mão, gente, eu juro, pra mim, eu que tava lá na situação, né, meu relato, pra mim durou 5 minutos essa cirurgia. Aí do nada, eu escuto, congratulations. Congratulations o quê? Tipo, como assim já nasceu? Porque tinha um pano, né? E aí, congratulations, eles levantaram o neném assim. Gente, eu não sei descrever esse momento, acho que só quem viveu sabe. Mas é uma das maiores emoções que eu já assisti na minha vida. Eu sonhei muito com esse momento. Foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. E aí eu falei que eu queria, né, o bebê viesse direto pra mim. Mas antes de darem pra mim, eles colocaram num bercinho assim. O meu marido foi lá cortar o cordão umbilical. Passaram um pano assim pra tirar o excesso de sujeira, de sangue. E já deram em mim. Ai, gente, a coisa mais linda. Ele botando a mãozinha assim em mim. E logo depois, e isso eu não senti nada, anestesia, assim, não senti dor nenhuma, mas eu senti que estavam mexendo em mim, é uma sensação estranha, você vê que tá assim, mexendo, mas não sente dor. Só que a sensação que a anestesia passa é muito estranha, porque é um calor que vai descendo, parece que o líquido vai descendo pelo seu corpo e vai esquentando. E daí anestesia daqui pra baixo, né? Aí o médico, ele vem, antes de começar a cesárea, com um pedacinho de gelo, passando pra ver se realmente tá anestesiado a parte que tem que tá. Então, e depois eu fiquei meio grogue, eu fiquei meio com dor de cabeça. Fiquei meio, assim, meio náusea, sensação estranha, né? Por causa da anestesia. Daí, depois que passou o efeito, também passou essa sensação. Aí sai da sala, eles me botaram numa sala intermediária, que é tipo a sala de recuperação da cirurgia. Aí eu lembro que eu entrei nessa sala, a primeira coisa que eu falei, tô morrendo de sede.
E aí, né, porque não pode beber água horas antes, aí eles me deram água, deram um neném pra mamar, ele já veio com a boquinha mamando. E depois, assim, a amamentação demorou uns dias pra se ajustar, agora já tá ótimo. Mas de cara ele já mamou. E ficamos lá um tempo, eles monitorando minha pressão, não sei o que. Aí mostraram a placenta, aí eu vi a placenta. Aí tiramos foto. Aí eles perguntam se eu quero guardar a placenta. Acredita que tem essa questão. Falei, não, pode jogar fora, eu vou guardar a placenta. Enfiaram um monte de coisa em mim, tipo, um negócio na perna que ficava, tipo, apertando assim. Que eu acho que é pra circulação sanguínea. Enfiaram um negócio na minha bexiga pra fazer xixi. Eu só fui perceber no dia seguinte, tipo, nossa gente, eu não fui ao banheiro ainda. Aí, tipo, me falaram, não, é porque seu xixi tá saindo por aqui, um saco, enfim. Eu não percebi, eu fiquei, tipo, na maca, fiquei imóvel. Aí fomos pro quarto, então, como é um hospital público e eu não tenho convênio particular, na verdade, todo mundo, público, particular, todo mundo tem filho nesse hospital, que é o único hospital maternidade que tem na região. Mas quem tem particular tem um quarto reservado, né, só pra pessoa, e quem tá no público divide o quarto com mais uma pessoa. Então tem uma cortininha no meio, de um lado eu, de lado outra mãe, que acabou de ter neném. Então eu fui levada pra esse quarto. O visitante não pode dormir lá, então, e também não tem como dormir, tem só uma cadeira. Mas eles falaram, fica aí, tipo, e depois, assim, finge que a gente não viu vocês. Aí eu ficou até umas 3 da manhã, daí eu falei pra ele ir pra casa e tal, né? Ele não poderia dormir lá. Não adianta, dois pais cansados, né? Pelo menos um precisa descansar. Falei, vai pra casa, dorme. E passei o cachorro, enfim, no dia seguinte volto. Foi isso, fiquei mais umas 3 noites no hospital. Eles não queriam me liberar antes por conta que eu sou mãe de primeira viagem, então eu tinha que ter certeza que o neném tava mamando, que tava tudo certo. O pós-parto ali eu tive um atendimento excelente, então de tempos em tempos, eu não lembro a frequência, mas entrava uma midwife e cada hora era uma nova, né, que ia trocando os shifts. E a midwife dava os medicamentos para dor, enchia minha garrafa d'água se eu precisava, verificava se estava tudo bem. E também vinha a refeição de café da manhã, almoço e jantar, e a refeição era muito gostosa. Exceto o café da manhã, que estava mais ou menos, eu pedi pro meu marido trazer um café da manhã de fora. Mas as outras refeições estavam gostosas, saudáveis. Então toda hora vinha alguém monitorar. Eu tive também um pouco de dificuldade ali na amamentação no início, que tava doendo muito, mas aí nessa também de vir a midwife, aí uma delas veio, ajustou ali a pega e deu tudo certo depois. E nisso também entrou uma outra profissional para fazer teste de audição, para ver se a audição dele tava boa. Aí entra uma outra para fazer o teste do pezinho. E tem um livrinho que eles vão anotando tudo. Então, tipo, eu fico ali e vai entrando os profissionais. E tudo que eu precisar de ajuda, tem ali alguém para ajudar, né? Teve uma hora que de madrugada o neném não parava de chorar. E aí chegou a moça, ela levou, bebeu um pouco, acalmou, enfim. Eu achei excelente. Daí depois que eu voltei pra casa... Time to go home. Here we go. Ó, saindo do hospital, Conheceu o mundo agora. mundo. Oh, muito claro, né, cara? Olha esse solzão esperando por você. Eu vou ter que tampar ele. Faz o quê? Depois de 3 dias veio uma midwife aqui em casa pra ver como é que tava a situação e falou, eu posso ficar o tempo que quiser, o que precisasse. Então ela veio ver minha cicatriz da cesárea, tava ótima, porque minha recuperação da cesárea foi ótima. Eu fiquei tomando medicamento pra dor durante alguns dias, mas tipo, andando e fazendo as coisas normais, né? Aos poucos eu fui retomando minhas caminhadas, minhas atividades. Ainda não tô, tipo, fazendo corrida, vou retomar, vou me matricular de novo na academia, mas foi uma recuperação bem melhor do que eu imaginei. Então, foi esse o meu relato de parto. Assim, surpreendentemente eu não sofri nada. Eu não tive nenhuma dor, porque nem tive contração, né? Nem esperei ter a contração. A anestesia pegou super bem.
Não tive dor depois, porque eu tava tomando... Assim, quando começava uma coisinha de dor, eu já tomava o medicamento pra não sentir dor, né? Pós a cirurgia. Então, não sofri nada. Foi um parto super rápido. E foi como tinha que ser, e foi no momento que o Thomas quis vir, como eu sonhei. Então, assim, essa é uma das coisas que eu sonhei muito, que tinha que ser no momento dele, do signo que ele quer vir, do alinhamento certo dos planetas, entendeu? Tinha que ser no momento dele, e foi. E essa experiência, suporte da Austrália, me surpreendeu muito positivamente, foi acima das minhas expectativas. Eu não tenho nada a reclamar, e assim, não paguei nada pelo parto, pós-parto. Foi tudo perfeito e impecável, mesmo sendo a cesárea, que não é o que eu sonhei desde o início, mas foi o que tinha que ser. Então, essa foi minha experiência. Comenta aqui o que você achou, se você teve uma experiência parecida ou diferente. Comenta aqui pra mim. Obrigada por assistir o vídeo até o final. E agora eu vou tentar voltar a postar com mais frequência, porque esse mês, agora de julho, eu não consegui postar vídeo, né, tentando administrar ali da conta do bebê e tudo mais, vou voltar com mais frequência. Obrigada por ver até aqui, um beijo, fiquem com Deus.